versículo que nós vamos ler é o versículo de número 20. Antes de nós iniciarmos essa leitura, eu gostaria de agradecer a vida do nosso pastor Romário, da pastora Márcia, dos demais pastores, por essa oportunidade que me foi concedida nessa manhã, de poder conversar um pouquinho com você a respeito da palavra de Deus. Amém. Como eu já disse, me sinto muito honrado. Agradeço também aqui a oração, a intercessão da mulher mais linda do mundo. E todas as vezes que eu digo isso, eu digo que é exatamente por quê. Eu digo para ensinar você, homem casado, e você, futuro marido, que quanto mais você honrar a sua mulher, mais abençoado você vai ser. Amém. O texto sagrado vai dizer que Jó perdeu muitas coisas. Ele só não perdeu uma. E não foi só a vida. Ele só não perdeu a mulher. Você sabe por quê? O texto também vai dizer que Deus permite que o inimigo toque em várias coisas na vida dele. Só que o texto diz assim: só não toque naquilo que é mais precioso para ele. Alguns de nós entendem que o que era mais precioso para Jó era a vida. Só que eu, como homem casado, entendo que o que era mais precioso para Jó era a mulher dele. Amém. Por isso que o inimigo não toca. Amém. Então preste atenção, você homem casado. Honre a tua mulher. Amém. Mulher. Amém. E todas as vezes que você puder, faça uma declaração de amor. Não é só, poxa, pastor, mas só porque você está em cima do púlpito, você está falando isso? Não. Quem me conhece, convive comigo, convive com ela, sabe que o que eu faço aqui em cima do púlpito, eu faço fora do púlpito, eu faço dentro da minha casa, eu faço em qualquer lugar onde nós estejamos. Então, querido, tome isso como lição. Ame, nunca deixe de dizer para ela: eu amo você. Amém. Amém? O texto sagrado diz assim, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 20, diz assim: havia também Benaia, filho de Joiada, um heróico soldado de Cabzel. Benaia matou os dois maiores heróis de Moabe. Numa ocasião, ele desceu numa cova e, apesar da neve, atacou um leão que ali se encontrava e o matou. Versículo 21. Em outra ocasião, com um cajado na mão, repita comigo, com um cajado. Com um cajado. Matou um guerreiro egípcio de grande estatura, que estava armado com uma lança. Repita comigo, com uma lança. Com a lança. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e, com ela, matou. Versículo 22. Estes são alguns dos feitos de Benaia. Ele ficou tão famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Ele foi o mais honrado entre os 30 mais valentes. Porém, não fazia parte do grupo dos 3 maiores. Davi fez Benaia chefe de sua guarda pessoal. Tomai assento em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para todo sempre. Nós te honramos com os nossos louvores, nós te adoramos, papai, com as nossas orações cotidianas e a nossa
falando comigo, o Senhor também irá falar com a tua igreja. E o meu ouvido é o ouvido mais próximo, Senhor, dos meus lábios. Então, fala comigo e fala com o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu já disse algumas vezes, eu gosto muito do Antigo Testamento e eu gosto muito de algumas histórias, inclusive essa história que fala a respeito dos valentes de Davi. Eu já falei aqui em algumas pregações a respeito desses valentes, mas um texto dentro desse texto que fala a respeito dos valentes me chamou bastante atenção. Essa história é contada por Davi já na sua velhice, tanto é que se você ler em algumas Bíblias, a epígrafe do texto vai estar dizendo exatamente o seguinte: as últimas palavras de Davi. Ou seja, quando você olha no princípio desse texto, vai estar escrito isso. E Davi vai relatando exatamente todos os feitos que aqueles homens que lutavam a favor dele faziam. Ou seja, existiam 3 homens que eles eram os mais excelentes entre 30 homens que Davi tinha como os seus valentes. E de repente, dentro desse texto, nós podemos observar que nós lemos aqui que existe um que também é um valente, ele é excelente, mas existe um porém. O Senhor Deus, ele me incomodou com uma frase e uma pergunta. E eu gostaria de transmitir essa pergunta para você, porque eu já fiz essa pergunta para mim. Quem somos nós diante do reino de Deus? Quais são os feitos que nós temos produzidos diante do reino de Deus? O texto sagrado ele vai dizer que Benaia, ele é um homem que ele é muito valente. Eu pedi para que os irmãos observassem algumas particularidades do texto, exatamente porque Benaia ele usa da sua valentia para atacar um leão no tempo da neve. O texto vai estar dizendo isso. Ele luta contra 2 homens que são homens guerreiros da tribo de Moabe. E o texto também vai dizer que ele luta contra um egípcio, que o cidadão é o egípcio. O texto vai estar dizendo que ele é um homem de grande estatura. Ou seja, se ele é um homem de grande estatura, esse cidadão, ele também é um homem muito forte. Esse egípcio, ele não está com uma espada na mão, mas ele está com uma lança. E se você prestar bem atenção no texto, vai estar dizendo que Benaia, ele não tem nada a não ser um cajado. E com esse cajado, ele desarma o egípcio e ele consegue feri-lo de morte. Ou seja, ele consegue ferir o egípcio de morte com a arma do próprio egípcio. O texto também ele vai continuar dizendo que Benaia, ele era um dos mais excelentes dentre os 30, mas, ou seja, porém, não fazia parte dos 3. E quando eu li esse texto, isso me chamou a atenção, exatamente porque Davi, quando ele escreve, ele relata isso para o seu escriba, ele deixa bem claro essa situação. Ele é um cara valente, ele é um cara disposto, ele vai para cima quando é preciso, porém, ele não é igual aos 3 primeiros. Mas qual é a diferença, pastor, entre Benaia e os 3 primeiros homens valentes?
preste bem atenção que um deles, dos 3 valentes de Davi, que são considerados os mais excelentes entre os 30, um deles luta com uma espada na mão, e essa espada, ela se enterra na mão dele, ela fica fixa na mão dele, mas não é o sangue da sua mão que está ali, é o sangue dos inimigos. O texto vai dizer exatamente isso, que a luta que ele produz contra os inimigos é tão grande, é tão tamanha, e ele não tem nenhuma preguiça, vamos colocar assim, de se jogar para cima dos inimigos e produzir um embate contra esses inimigos, tanto que a espada fica enterrada na sua mão. Aí depois nós vamos ver um outro, que com uma lança também, ele defende um campo de lentilha contra mais ou menos em torno de 700 homens filisteus. Um homem defende um campo de lentilha contra mais ou menos 700 homens. Aí o texto também vai continuar dizendo que esses 3 estão aos pés do Davi, quando Davi diz sentir sede. O texto, essa história que eu estou relatando para vocês, é exatamente o contexto que está anterior, dentro das palavras de Davi no livro de 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo de número 8, você vai encontrar exatamente a história do jeito que eu estou relatando aqui para você. Existe algo que é diferente. Valentia não é a mesma coisa que coragem. Ô pastor, mas como assim? Ser valente não significa que nós sejamos corajosos. O porém que nós vemos aqui é exatamente isso. Quando Benaia é citado pelo Davi, ele faz questão de dizer, olha, ele era valente, ele tinha disposição, mas porém, faltava alguma coisa para que ele estivesse no meio dos 3. Nessa manhã o Senhor te traz aqui nessa manhã exatamente para que eu pudesse dizer algo para você. Se te falta coragem, porque você tem valentia, o Senhor ele te supre a tua necessidade. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor te traz aqui nessa manhã para dizer a você, a partir de hoje, eu te levanto como mulher e como homem corajoso. Amém. Aleluia. Eu te dou coragem. Aleluia. Aleluia. Mas pastor, como assim? Nós precisamos de coragem? Sim, nós precisamos de coragem. Nós não precisamos somente de valentia. A valentia agrega a coragem. Porque aqueles 3 homens, eles tinham isso. Eles eram, entre aspas, completos. De que forma? Eles tinham valentia, ou seja, que dá o ímpeto, que dá o ânimo, que faz com que você tome algumas atitudes. E nós precisamos tomar, muitas das vezes, algumas atitudes. Nós temos valentia para que essas atitudes que nós tomamos, que nós venhamos a pensar em tomar, nós cheguemos até cogitar, mas muitas das vezes nós não temos coragem para seguir com a atitude. Poxa, eu preciso tomar uma atitude de me consagrar durante 40 dias. Fica só na expectativa. Porque a coragem, muitas das vezes nós não temos. Nós começamos o primeiro dia, nós vamos no segundo dia, no terceiro dia, Jesus, mas de novo, mas por que, Senhor? Por que eu fui fazer isso? Isso chama-se desistência, isso chama-se insistência. Isso parte das pessoas
têm valentia para começar um propósito, mas elas não têm a coragem para terminar esse propósito. Elas enxergam à primeira vista o gigante na sua frente, igual Benaia enxergou várias coisas na sua frente, vários homens, inclusive um leão na sua frente, e ele tem disposição de ir lá e matá-los. Exatamente por quê? Porque a sua vida corria risco. Muitas das vezes a valentia faz com que nós tomamos algumas atitudes porque a nossa vida corre risco. Querido, nessa manhã eu quero lembrar você que você não pode ter somente valentia, mas você precisa ter coragem. Amém. Porque a sua vida corre risco todos os dias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O texto sagrado vai dizer que o inimigo, ele brama como um leão ao nosso derredor. Todos os dias, não é um dia sim, um dia não, é todos os dias. Ele está pronto para nos atacar, então nós devemos estar prontos a nos defender todos os dias. Aleluia. Nós precisamos ter coragem, e nós precisamos ter valentia. Amém. Isso combinado vai fazer com que você seja vitorioso. Bendito é o nome do Senhor Glória a Jesus. Deus. Que você seja vitoriosa. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? O texto sagrado vai dizer também que quando Daniel se proposita diante do Senhor, durante 21 dias, preste bem atenção, ele se proposita no primeiro dia, e no primeiro dia o texto sagrado vai dizer que Deus ouve a oração dele. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Só que Daniel, ele precisa ter não só a valentia de se propositar, mas ele precisa ter a valentia de continuar orando durante aqueles 21 dias, mesmo que ele não enxergasse nada. É Deus. É isso. Você precisa ter coragem de continuar firme, mesmo que você não enxergue. Amém. Mesmo que você não veja. Aleluia. O texto sagrado, lá em Hebreus, capítulo 11, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer exatamente assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a convicção daquelas que se esperam. Você sabe o que significa fé? Fé significa paciência extrema. Eita Deus. Isso é coisa que muitas das vezes nós não temos. Isso é coisa que muitas das vezes nós tentamos, nós queremos, mas nós não conseguimos. Por que nós não conseguimos, pastor? Porque nós temos valentia, mas nós não temos coragem para persistir. Poxa, pastor, mas como assim? Muitos de nós temos valentias para muita coisa, mas muitos de nós não temos coragem para muitas outras coisas. Glória a Deus. Você quer ver? Existem homens como eu, igual a mim, que se uma pessoa aparecer com uma arma de fogo na mão, ou com uma arma branca, que é uma faca, alguma coisa assim, enfrenta que não arrega. Vai para cima, enfrenta. Se houver alguma situação em que precisa de ter essa disposição, a pessoa é valente. Mas se aparecer um rato, perdeu. Uma barata, perdeu. Ô pastor, mas por que você está fazendo esse comparativo? Porque eu sou assim. Se eu tiver numa situação, igual eu já passei por algumas situações, infelizmente, nesse sentido, irmãos, não me causou dano nenhum. Tanto é que eu continuo trabalhando na mesma profissão já há mais de 20 anos, continuo fazendo a mesma coisa há mais de 20 anos, já passei por alguns percalços, mas se aparecer um rato na minha frente, cachorro não, mas rato, Jesus da glória, só de falar chega a me arrepiar. Imagina isso. Algumas das irmãs e alguns dos irmãos, se falar a respeito de barata, meu pai do céu, os irmãos já estão até enxergando as baratas andando. Isso não é coragem, isso é temor. E a palavra de Deus, ela diz que o Senhor, Ele não colocou
mas um espírito de valentia. Aleluia. Amém. Nós podemos ter receios e medos na nossa vida cotidiana de muita coisa, principalmente no trânsito, como nós dirigimos, alguns de nós aí dirigimos, outros de nós apenas pegamos assim algumas conduções, somos pedestres, andamos por vários lugares e nós estamos arriscados a sofrermos algumas situações, alguns percalços, nós estamos sujeitos a isso. E nós devemos ter sim algum receio, nós precisamos ter sim cuidados. Isso daí não é falta de coragem, isso não é falta de valentia, isso é cuidado, que é muito diferente. Mas quando nós precisamos enfrentar algo que despende de nós, não somente valentia, mas coragem, muitas das vezes nós faltamos valentia. Muitas das vezes nós só nos posicionamos, mas nos falta a atitude de enfrentarmos de fato e de direito. A gente vai observar o texto e ele vai dizer exatamente isso. Porém, faltava isso. Faltava algo que diferenciava ele dos demais. Nessa manhã, o Senhor me leva a lembrar você que esse porém na sua vida não existe. Amém. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele te trouxe aqui para te lembrar que você faz parte dos três. Amém. Você é daqueles que não retrocedem. Glória a Deus. Você é daqueles que não desistem. Glória a Deus. Senhor Jesus. Você é daqueles que buscam e enfrentam todas as situações. Mas, pastor, você não me conhece. Eu sei, mas o Espírito Santo de Deus te conhece. Aleluia. Glória a Deus. E foi exatamente por isso que Ele escolheu você para estar aqui nessa manhã juntamente comigo, juntamente com o pastor Roberto, juntamente com a Ana, com o presbítero Cláudio, com o pastor Marcelo, com o Filipinho. Exatamente você. O Senhor escolheu para que você escutasse que você não é diferente dos três. Você é igualzinho ao Senhor. Amém. Porém, esse porém marca a vida de muita gente. Muitos de nós gostaríamos de ser termos algumas profissões que nós não temos hoje. Alguns de nós gostaríamos de ser ou estudarmos para sermos médicos, advogados. Alguns de nós gostaríamos de ser motorista da CMTC. Pô, pastor, mas você queria ser motorista da CMTC? Então, todo mundo tinha sonho de ser alguma coisa. Eu queria ser motorista da CMTC. O pastor Roberto teve essa oportunidade. Eu já não tive, eu queria. Mas isso não é sonho, pastor. Então, o meu sonho é diferente do teu. Ô, pastor, o que é mínimo para mim, ou seja, o que é mínimo para você pode ser o que é master para mim. O que é master para mim ou para você pode ser mínimo para mim. Só que para o Senhor, todas as realidades, todos os sonhos que nós temos, o Senhor Ele cumpre em nome do Senhor. Amém. Obrigado. Eu não trabalhei na CMTC, mas eu trabalhei numa empresa de ônibus. Fui lá trabalhar como manobrista dentro de uma empresa de ônibus. O sonho que eu tinha de dirigir um ônibus e de dirigir um caminhão, eu cumpri. Porque o Senhor Deus Ele realizou na minha vida. Sabe o que nós precisamos muitas das vezes? É acreditarmos que tudo aquilo que o Senhor faz como promessa em nós, Ele cumpre. Termos certeza de que tudo aquilo que o Senhor Ele relata e diz que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida, Ele cumpre. O pastor Marcelo trouxe uma palavra que há muitos anos eu não ouvia.
pergunta rápida. Quantos dos irmãos aqui têm mais de 10 anos de cristão? Quantos dos irmãos aqui têm mais de 20 anos de cristão? Quantos dos irmãos têm mais de 40 anos de cristão? Pastor Roberto, mais os 3 que levantaram a mão, fazem cor comigo. Eu nasci no lar cristão. A minha idade hoje é de 57 anos. E fazem exatamente 57 anos que eu vivo dentro de igreja. Eu ouço a palavra de Deus há 57 anos. Há 57 anos eu escuto a mesma palavra. Olha, Jesus está às portas. Ele vai voltar. Amém. Olha, Ele já está chegando. Ele está às portas. Ele já está chegando. Muitos de nós têm essa promessa como uma promessa vazia. Não, isso, olha, e alguns de nós arrumam até um pretexto para dizer assim, quando nós morremos, Jesus voltou para aquele irmão que morreu. Esquece, irmão. Esquece, não é isso não. O cidadão, ele descansou no Senhor, ele descansou no Senhor. Jesus não voltou para ele ainda não. Jesus vai voltar para a igreja. Presta bem atenção nisso. Jesus vai voltar para a igreja. A igreja não é um só, a igreja é um coletivo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O texto sagrado diz que ele vai vir buscar uma igreja santa, lavada no sangue dele, remida, bendito Aleluia. é o Senhor Jesus Cristo, que com certeza eu e você vamos fazer parte disso. Amém. Aleluia. Lá no livro de João, capítulo 14, ele vai dizer assim: eu vou preparar um lugar para vocês. Foi essa pregação que eu ouvi do pastor Marcelo. Eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for, eu vou colocar ali vários lugares para que vocês estejam comigo. E não vai ser um lugar ruim, não, vai ser um lugar bom, para que vocês estejam comigo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Muitos têm essa promessa como perdida. Muitos de nós precisamos ter a coragem de acreditar nela. Nós não podemos ser apenas valentes para falarmos que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, mas nós precisamos ter coragem de acreditar que Ele vai voltar. Aleluia. O texto sagrado vai dizer que Ele escolheu um povo, bendito é o nome do Senhor Jesus, um povo. Esse povo nada mais é que eu e você. Poxa, pastor, mas como que você pode falar isso com tanta certeza se você não me conhece? Irmão, eu vou voltar a repetir o que eu já disse uma vez, vou voltar a repetir de novo. O Espírito Santo te conhece, querido. Aleluia. Ele sabe exatamente quem é você aqui, quem é você na tua casa, quem é você no teu trabalho, na tua escola, lá na tua faculdade. Ele sabe exatamente quem é você, ele sabe quem sou eu, ele sabe quem é você, querido. Presta bem atenção, Ele sabe quem é nós, Ele nos conhece intimamente, e por Ele nos conhecer intimamente, sabe o que Ele faz por nós? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis ao nosso favor, bendito é o nome do Senhor Jesus, para que nenhum de nós venhamos se perder, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Quando nós lemos esse texto, nós enxergamos que um porém para nós não existe. Mas como assim, pastor? Porque se nós nos propositarmos diante do Senhor como homens e como mulheres valentes, assim como foram aqueles 3 primeiros valentes de Davi, como os 30 que estavam ali junto com Davi, preste bem atenção, se nós formos valentes, da mesma maneira que estes homens foram, o Senhor nosso Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades.
Se nós lermos o texto, vai dizer exatamente o seguinte: porém, ele não fazia parte dos três. Só que o Espírito Santo de Deus mostra para Davi algo diferente. E o que o Espírito Santo de Deus mostra de diferente em Benaia? Benaia poderia até não fazer parte dos três, mas Benaia foi considerado o homem ao qual Davi escolheu para ser chefe da sua guarda pessoal. É isso que o Senhor Deus ele tem para nós nessa manhã. O Senhor ele te escolheu exatamente para revelar para você os segredos, para ter intimidade com você. Quando Davi escolhe Benaia para ser chefe da sua guarda pessoal, ele está dizendo assim: olha, a partir de hoje, Benaia vai saber de todos os meus segredos. Benaia, ele vai saber aonde eu vou, com quem eu vou estar, quem vai estar comigo, o que eu vou conversar, porque Benaia passa a ser não somente o chefe da guarda pessoal, mas sim o soldado íntimo. Benaia, ele se torna íntimo de Davi. É isso que o Senhor Deus ele quer que nós sejamos, íntimos dele. O Senhor ele tem uma estrutura, como disse aqui o nosso pastor, dentro da palavra existe uma estrutura. Você vai aprender a partir do dia 26 qual é essa estrutura bíblica. Eu gostaria de lembrar você que dentro da palavra, aqui nós trazendo nessa manhã, o Senhor Deus ele tem uma estrutura. E essa estrutura que o Senhor Deus ele tem para nós nessa manhã é de homens valentes e corajosos. Aleluia. Mulheres valentes e corajosas. Glória a Deus. Josué capítulo 1, versículo 9 vai dizer assim: ser forte e corajoso. Quando ele diz ser forte, ele está dizendo ser valente e ser corajoso. Amém. Porque o Senhor nosso Deus, ele é contigo. Amém. Essa é a palavra do Senhor para você nessa manhã. O Senhor ele te abençoe, que ele te guarde, esclareça o rosto dele sobre você e sobre a tua casa. E ele te dê paz. Em